Fala pessoal, tudo bom com vocês? Por aqui tá tudo bem, graças a Deus. Se você está chegando agora, assiste os vídeos. Se você gosta desse tipo de conteúdo, assiste, deixa seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações para vocês receberem a notificação quando eu postar vídeo novo. Então é isso, meu povo. Vamos lá ao assunto de hoje com o tema infecção urinária. Geralmente todos os assuntos que eu tenho postado são mais voltados para as mulheres, né? Só que esse assunto de infecção urinária ele é independente de sexo ou idade. Então, se você é homem, você pode assistir esse vídeo, você deve assistir esse vídeo. Se você é pai, mãe, enfim, todas as pessoas adultas que querem informação sobre infecção urinária, deve assistir esse vídeo. Porque a infecção urinária, desde já eu adianto, ela pode acontecer com mulheres, é mais comum em mulheres, mas ela pode acontecer nos homens, em crianças, em idosos. Então, é isso. Então, bora lá para o assunto. A infecção urinária é uma inflamação causada por bactérias que invadem o sistema urinário. Ela pode se manifestar na bexiga. Quando ela se manifesta na bexiga, nós chamamos de cistite. Quando ela se manifesta na uretra, nós chamamos de uretrite. E quando ela se manifesta nos rins, que é o caso mais grave da infecção urinária, é quando ela se manifesta nos rins, nós chamamos de pielonefrite. Vem chegar e perguntar para vocês entendem disso? Sim, eu entendo porque eu aprendi lá no canal da Maria Fontinelli. A infecção urinária, ela precisa de diagnóstico rápido, o quanto antes, que é para evitar complicações. Não é brincadeira, gente, infecção urinária. Não é brincadeira. Então, bora lá conhecer os sintomas para vocês ficarem alertas no corpo de vocês. Qualquer sintoma que vocês sentirem, vocês já estarem conhecendo, né, para saber que isso é normal, isso não é normal. Então, bora lá falar dos sintomas da infecção urinária, tanto em homens como em mulheres. Lembrando, a infecção urinária ela acontece mais em mulheres, mas ela acontece em homens, crianças, idosos, tá? Independente de idade e sexo. Os sintomas, eles mudam dependendo de qual parte o sistema urinário foi afetado. Tipo, se a bexiga foi afetada, que é a cistite, nós chamamos de cistite, são os sintomas. Se foi afetado os rins, que chamamos de pielonefrite, são outros sintomas. Bora lá conhecê-los. Na cistite, que é a infecção urinária na bexiga, um dos principais sintomas é a dor ou queimação ao urinar. Você sente dor quando você está urinando, você sente queimação quando você está urinando. Outro sintoma comum na cistite é aquela vontade urgente e frequente de ir ao banheiro. Você sente vontade urgente, nossa, eu preciso ir logo no banheiro, senão capaz até de fazer xixi nas calças, sabe? Assim, aquela sensação mesmo, essa sensação mesmo de urgência de fazer xixi, de urinar. Esse é um dos sintomas da infecção urinária quando ela acontece na bexiga, junto também com a sensação de ou de dor ou de queimação. Outro sintoma da cistite é a dor no pé da barriga. Outro sintoma clássico é a urina fica com um cheiro muito forte, com um odor forte e turva. Dá para você perceber que essa urina tá turva, tá assim, sabe, não tá limpinha. Então são esses os sintomas da infecção urinária quando ela acontece na bexiga, que nós chamamos de cistite. Vamos lá falar agora sobre os sintomas quando acontece a pielonefrite. Ela atinge os rins. Vamos lá falar. O primeiro sintoma da pielonefrite é febre alta, calafrios e dor intensa nas costas, na altura dos rins. Gente, esse caso de infecção urinária nos rins é o caso mais grave de infecção urinária, sério. Ela acontece na bexiga, na uretra, nos rins, mas nos rins é o caso mais grave. Então, um dos sintomas é febre alta e dor intensa nas costas acima dos rins. E pode causar também náuseas e vômitos na pielonefrite, que é a infecção urinária nos rins. Aí vocês me perguntam, ela pode acontecer em qualquer pessoa, independente do sexo ou da idade, mas ela é mais comum em mulheres. Por quê? Porque a uretra da mulher, ela é mais curta e ela fica mais próxima, tanto da vagina quanto do ânus, facilitando a entrada de bactérias. Outros fatores que causam a infecção urinária é segurar a urina por muito tempo. Então, você aí que tem essa mania de deu vontade de fazer xixi e você fica, depois eu vou no banheiro. Vou esperar mais um pouquinho. Tenho isso para... Não, lembra que isso pode te causar uma infecção urinária. Então, se deu vontade de urinar, já vai para o banheiro. Isso é uma forma de prevenção. Outra causa da infecção urinária é a menopausa. As mulheres que estão na menopausa, elas têm uma facilidade maior
para ter infecção urinária, infelizmente, né? Por que que a mulher na menopausa tem mais facilidade para ter infecção urinária? Porque o estrogênio, que é o hormônio que acontece a queda aí do estrogênio, né, na menopausa, nós já falamos no vídeo lá na menopausa, nós falamos sobre isso, a queda desse hormônio causa atrofia nos tecidos da vagina e da uretra. E isso, com isso, diminui a acidez da vagina, mata as bactérias boas que existem ali na nossa flora, né? E afina a mucosa. E tudo isso acontecendo, isso acaba que meio que permitindo que bactérias nocivas invadam e se multipliquem com mais facilidade na uretra. É por isso que as mulheres na menopausa têm mais facilidade para ter infecção urinária. Outra causa de infecção urinária é a baixa ingestão de água. Você que não tem muito costume de estar bebendo água, que só bebe água quando sente sede, tá errado. Tem que beber água, independente se tá com sede ou se não tá. Lembra de beber água. O diagnóstico, ele é feito pelo médico, né? Você já sabe sobre os sintomas, nós já falamos sobre os sintomas. E aí, se você tá sentindo uma ardência ou dor ao urinar, se você tá sentindo uma urgência frequente em fazer xixi, se você está sentindo aquela dor nas costas, intensa ali acima dos rins, aquela febre que vai e volta, ou aquela febre alta, e você fica tomando um remedinho, um analgésico, um antitérmico, para cortar a febre, e aí passou, não acabou, era só uma febrinha. Não, procura um médico, porque pode ser infecção urinária. E aí o diagnóstico é feito com o médico, né, clínico, ele vai te solicitar exames para ter tudo ali, né, o exame de urina tipo 1, que vai dar para ver como que tá todos os aspectos da sua urina, e o exame de urocultura, que é para saber o tipo de bactéria que está causando aquela infecção. Esses são os dois exames principais para quem está com sintomas de infecção urinária. Como é uma doença causada por bactérias, o tratamento é feito com antibióticos prescritos pelo médico. E mais uma vez lembrando vocês, se você está sentindo algum desses sintomas que eu citei, de infecção urinária na bexiga ou nos rins, procura um médico. Não fica tomando anti-inflamatório, analgésico, antitérmico, para cortar os sintomas, e aí deu uma semana, volta tudo de novo, porque isso pode estar ali mascarando a doença e levando a fazer com que as bactérias fiquem mais fortes ainda. Então não faz isso, procura um médico, faz o exame de urina, para saber por que você está sentindo aquela ardência, aquela dor e aquela febre. Bora se cuidar, gente. Infecção urinária não é brincadeira. Eu já tive na gestação, depois eu vou vir com outro vídeo, mais na frente eu vou vir com outro vídeo sobre infecção urinária na gestação e infecção urinária em crianças, para a gente falar mais detalhadamente nesses casos, são casos bem mais delicados, né? Agora vamos falar da prevenção. Como que vocês podem se prevenir da infecção urinária? Beba bastante água. Essa é a primeira dica de prevenção contra a infecção urinária. Beber bastante água. Então, essa é a primeira dica para você prevenir infecção urinária. Beba bastante água. Calcula o peso. Pega aí a calculadora do seu celular. Põe aí na calculadora do seu celular. Coloca o seu peso, 70, por exemplo. Eu peso 64 por aí. 64 vezes 35. Você vai fazer o cálculo de o seu peso vezes 35. O resultado é a quantidade de água que você tem que tomar por dia. A segunda dica para prevenção da infecção urinária é você não segurar a vontade de urinar. Para com esse negócio de ficar deixando para depois. Deu vontade de urinar, já corre para o banheiro, elimina toda aquela urina. A terceira dica para prevenir a infecção urinária, mulheres, principalmente, façam a higiene sempre da frente para trás. Nunca de trás para frente, por favor. Da frente para trás. Essa é a maneira certa de fazer a higiene, tá? Na verdade, o número 1, tudo bem, você vai lá, usa o papel higiênico, beleza. Número 2, o indicado é você usar água e sabão. O indicado é isso, mas sei que em algumas ocasiões não dá. Mas lembrem, a higiene é sempre feita da frente para trás e nunca ao contrário. Outra dica de prevenção é você evitar roupas muito apertadas, calças muito apertadas, calcinhas muito apertadas, cuecas, enfim. Roupas de tecido sintético também não são legais. É preferível que você compre aquelas roupas que são de algodão, que deixa a tua parte íntima respirar. E a última dica de prevenção contra a infecção urinária é urinar logo após as relações sexuais. Se lembrem disso, após a relação sexual, você vai urinar. Força aí, dá assim uma leve forçadinha para você urinar logo após. Por que, Laila, que tem que urinar depois das relações sexuais? É meio que uma limpeza mecânica, né? Você vai estar expulsando dali, da sua uretra, qualquer bactéria que entrou
durante o ato sexual, né? Então, é muito importante isso. Depois da relação sexual, se lembra, urina, vai fazer xixi. Então, meu povo, é esse o vídeo de hoje. Vale para você mulher, para você homem e para você papai e mamãe, que presta atenção aí no teu filho, dá bastante água para ele, para ela, ensina ele e ela a não segurar o xixi e você também, tá? Bebe bastante água, independente se você tá com sede ou não, porque vai te ajudar não só nessa questão de infecção urinária. O nosso corpo, gente, é o quê? 70% água? Então, a gente precisa de muita água para o nosso corpo funcionar, né? Então, bebe bastante água, não segura o xixi, urina após a relação sexual, não veste roupa muito apertada. E é tudo isso, gente. Qualquer dúvida, volta aqui no vídeo, reassiste e bora lá, bora se cuidar. Beijo!